urgente que abre o Acorda Metrópolis dessa sexta-feira é sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que sofre aí busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal. A gente ainda tem poucas informações, mas eu vou te trazer os detalhes que a Manuela Alcântara já conseguiu desmembrar a partir de tudo que ela vem apurando com a Polícia Federal. A Polícia Federal realiza essa busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Todos esses pedidos de busca e apreensão, de prisão preventiva, temporária, que a gente vem acompanhando, por exemplo, nas operações, ali nas fases da Operação Compliance Zero, por serem operações da Polícia Federal, a Polícia Federal precisa fazer esses pedidos ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso foi o ministro Alexandre de Moraes que fez toda essa liberação. É a Manuela Alcântara que traz os detalhes da capa do Metrópolis.com. Essa notícia surgiu minutos antes da gente entrar no ar. O Acorda Metrópolis dessa sexta-feira, assim como ontem, que a gente ia falar basicamente ali na abertura sobre os áudios que o Intercept revelou de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, e aí a sexta fase da Operação Compliance Zero foi para as ruas e prendeu o pai do Daniel Vorcaro, e a gente mudou tudo aqui, ao vivo praticamente. Isso aconteceu hoje também com a busca e apreensão em endereços ligados ao Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro, porque essa notícia surge minutos antes da gente entrar no ar. A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira uma operação contra o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e ao todo são 17 mandados de busca e apreensão. Não tem aqui mandado de prisão preventiva, temporária, muito menos em relação ao governador, ao ex-governador, ao Cláudio Castro. Mas são 17 mandados de busca e apreensão. São aqueles mandados que a Polícia Federal vai a casas, escritórios, endereços ligados a esses investigados todos para conseguir recolher provas. Celulares, tablets, computadores, além de documentos, né, diversas pastas. É isso que a Polícia Federal está fazendo nesse comecinho de manhã em relação ao ex-governador do Rio de Janeiro. A autorização é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, matéria da Manuela Alcântara, ainda em atualização, justamente porque a informação é de agora há pouco. A Operação Sem Refino tem um nome aqui já na atualização da matéria da Manuela Alcântara. Operação Sem Refino, que foi essa deflagrada para apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de usar a estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Basicamente, o que a gente conhece como também lavagem de dinheiro. A expressão lavagem de dinheiro não aparece aí, mas, mais uma vez, essa operação sem refino da Polícia Federal é deflagrada para apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de usar a estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Mandar esse dinheiro que esse grupo criminoso conseguia para fora. Tudo para esconder o patrimônio, esconder o tamanho do dinheiro, dissimular o tamanho dos bens e conseguir passar ileso aí aos olhos da polícia e da justiça brasileira. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão, e entre os alvos está o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a autorização é do ministro Alexandre de Moraes. As investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada a esse grupo. O grupo, a gente ainda precisa de mais detalhes. E também, claro, são 17 mandados de busca e apreensão. A gente não tem ainda, nas poucas informações da Polícia Federal, os lugares. Tem. Aqui a Manuela já traz pra gente, ó. Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, onde estão esses diversos endereços ligados a essas pessoas todas, que a gente ainda não sabe com detalhes, a gente só sabe de uma pessoa, que é das mais importantes aí, muito provavelmente, já que se trata de um ex-governador do Rio de Janeiro, muito recente, né? Ele renuncia assim que aconteceria o julgamento ali no TSE sobre problemas na campanha dele de 2022. Ele só foi julgado em 2026, foi julgado e está inelegível, mas ele não perdeu o mandato, né? Ele não foi cassado, o mandato dele não foi cassado.
Também foi determinada a inclusão de investigado na difusão vermelha da Interpol. Que significa isso? O que pode significar isso? A gente vai te trazendo os detalhes ao longo do dia, conforme a apuração aqui da nossa reportagem. Mas a inclusão de investigado na difusão vermelha da Interpol quer dizer que tem gente aí que está fora do Brasil. Por isso mesmo, a ajuda da Interpol, esse pedido da PF à Interpol para inclusão, e não é em qualquer lista da Interpol, não, é a lista vermelha da Interpol. A última vez que a gente falou sobre ela, a gente falou recentemente algumas vezes sobre, né? Alexandre Ramagem, falou também sobre Carla Zambelli, pessoas coincidentemente aí ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Justiça ainda determinou o bloqueio de aproximadamente 52 bilhões de reais, 52 bi, em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. A gente está falando aqui de uma operação muito grande da Polícia Federal. 17 mandados de busca e apreensão já é um número muito grande. Às vezes na Compliance Zero, que é uma operação gigante, a gente vê 6 mandados de busca e apreensão, 5. Aqui a gente está falando de 17 mandados de busca e apreensão. Na sexta fase da Operação Compliance Zero de ontem, por exemplo, tem essa coincidência também. Também eram 17 mandados de busca e apreensão, o que significa que era muita gente que estava sendo investigada, muitos endereços ligados ali à operação da Compliance Zero, à investigação de Daniel Vorcaro e Banco Baster. Mas nesse caso aqui, envolvendo o Cláudio Castro, também é uma operação mega. 17 mandados de busca e apreensão, tem gente que está fora do país, que a PF pediu para inclusão na lista ali vermelha da Interpol. E todos os detalhes que a gente já sabe até agora, a gente vai trazer nesse momento com a nossa reportagem, com a própria Manuela Alcântara, a nossa colunista, que estava tudo marcado para ela falar sobre Daniel Vorcaro, sobre Flávio Bolsonaro, e agora a gente muda rapidamente de assunto para falar de Cláudio Castro nessa operação Sem Refino. Manuela Alcântara, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Pois é, Nath, bom dia. A gente se preparou aí para falar de reunião com a Polícia Federal, falar de André Mendonça, mas a gente fala daqui a pouquinho, porque teve essa operação agora da Polícia Federal, Operação Sem Refino, é uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ministro toma essa decisão dentro da ADPF 635, que a gente chama daquela ADPF das favelas. Vou relembrar um pouquinho aqui, que é aquela ADPF que analisa as operações no Rio de Janeiro, né, e a questão da violência policial. Então, Alexandre de Moraes assume essa relatoria quando o ministro Luiz Roberto Barroso deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2025, e de lá até aqui o ministro tomou diversas decisões relacionadas ao Rio de Janeiro. Agora vem essa decisão, ainda não tive acesso à íntegra da decisão, a gente só tem a confirmação de que ela foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e dentro da ADPF das favelas, mas ele endossa aí, né, ele aprova 17 mandados de busca e apreensão. Essa inclusão na lista vermelha da Interpol, provavelmente, eu ainda não consigo te cravar, mas provavelmente deve aí envolver o empresário Ricardo Magro, que é o dono da Refit, porque ele mora fora do país. Então, a gente tem que aguardar os desdobramentos, né? Mas essa investigação é sobre fraudes no mercado de combustíveis. Ela acabou pegando aí o ex-governador Cláudio Castro, que foi tornado inelegível pelo TSE, depois de toda aquela espera no julgamento, né? A gente demorou aí para ver esse julgamento acontecer. Ele cumpriu aí praticamente todo o mandato, teve aí problemas de condutas vedadas em captação ilícita de recursos nas eleições de 2022, e aí foi tornado inelegível agora em 2026 somente. Como você colocou, Nath, ele não foi cassado, porque ele renunciou ao mandato antes de ser
antes do julgamento, né? Então, o Cláudio Castro só se tornou, só não, né? Mas assim, foi tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa dessa questão do abuso de poder político. Hoje, então, a Polícia Federal foi até a casa de Cláudio Castro, está cumprindo mandatos aqui em Brasília também, Rio de Janeiro, São Paulo, são alguns estados, não é só o Rio de Janeiro, né? E está aí com essa determinação de bloqueio de aproximadamente 52 bilhões. A nossa colunista Mirelle Pinheiro vai trazer mais detalhes desses 52 bilhões aí na coluna dela, já está concluindo, porque a gente está aqui no meio das apurações, né, Nath? Então, a gente está aqui trocando ideias, a Mirelle é especialista em Polícia Federal, ela vai concluir, trazer mais informações dessa parte dos 52 bilhões para a gente, mas porque esse mercado de combustíveis, Nath, é um mercado que, né, movimenta muito dinheiro. Então, aí dentro dessas investigações, o que está sendo apurado, né? Essa questão do ramo de combustíveis, existe uma suspeita de que uma estrutura societária é usada para ocultar patrimônio, para dissimular bens e de evasão de recursos para o exterior. E aí que se enquadra essa questão da lista vermelha da Interpol, que deve ter aí uma parceria de atuação dentro dessa investigação. Ainda não se sabe o que é imputado ao ex-governador Cláudio Castro para que essas buscas e apreensões sejam realizadas na manhã desta sexta-feira. Mas eu estou tentando a decisão aqui, estou conversando enquanto estou falando aqui com vocês, estou mandando mensagem, apurando, para ver se a gente consegue avançar e entender aí o real motivo, mais relacionado a essa área de combustível mesmo, dentro dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quando surgiu aqui o rumor que estava tendo operação sobre postos de combustíveis, Manu, eu pensei que poderia até ser mais um braço, mais uma fase da Carbono Oculto. Porque são tantas operações da Polícia Federal recentemente que são muito importantes que, claro, a Polícia Federal tem uma atuação já muito importante, faz operações o tempo inteiro, mas a gente vem acompanhando talvez com mais foco, com mais atenção, até porque são operações que mexem mesmo com o dia a dia da população. A opinião pública está muito atenta a isso tudo, muito por causa da questão do Daniel Vorcaro. Pode não ter ali tido investimentos no Banco Master, mas entende melhor a questão toda, são operações de entendimento mais simples. E a da Carbono Oculto tinha aquela surpresa de conseguir ligar, a APF conseguiu ligar os postos de combustíveis ao PCC, que já era um entendimento ali, para quem mora em São Paulo já tem essa consciência, mas a Faria Lima, né, foi aquele primeiro momento que a Faria Lima entrou efetivamente não só mais para o imaginário da população, mas foi colocada, investigada ali com ligação direta ao PCC, muitas vezes investindo ali no serviço ou lavando esse dinheiro, enfim, através das fintechs. E aí, logo depois, vem a Operação Compliance Zero em relação ao Daniel Vorcaro, e aí a Faria Lima entra de vez nesse mundo criminoso e mundo investigado pela PF. E aí a gente ficou assim, será que é Carbono Oculto e tal? E na verdade é uma outra operação envolvendo principalmente um outro estado, que é o Rio de Janeiro, que a Carbono Oculto estava muito focada ali em São Paulo, claro, com uma capilaridade pelo Brasil, mas aí veio toda essa questão com o governador Cláudio Castro. Já tinha algum tipo de elemento, Manu, algum histórico ali que fosse simples da gente imaginar esse envolvimento, essa investigação da APF, ou não? Também é uma surpresa a colocação do governador aí, do ex-governador nesse esquema todo? Não, Nath, eu te confesso que também, hoje de manhã, quando comecei a apurar, eu imaginava Carbono Oculto, né? Porque é aí o mesmo esquema, né? De organizações que sonegam e lavam dinheiro no setor de combustíveis. Mas essa nova operação traz aí esses 17 alvos que a gente ainda tem que ver
Eu acredito que vai convergir, Nath, porque até a questão da carbono oculto também trata de 50 bilhões entre 2020 e 2024. Eu não sei se é um braço da carbono oculto, né, que agora migra para essa nova operação aí, a operação sem refino. Então, a gente vai ter que mesmo aguardar esses desdobramentos para saber o que vai convergir, o que não, e para onde que o ministro Alexandre de Moraes avançou ele nessa ação ali que envolve o Rio de Janeiro, né? Como essa ação, a DPF das favelas, trata de ação policial, eu não sei como que enveredou para o lado, né, ali do governador Cláudio Castro, desses 17 alvos do setor de combustível. A gente vai ter que mesmo esperar aqui o que o ministro disse, provavelmente um pedido da PF que ele autorizou ali com embasamentos, né, para poder chegar aí até esses 17 alvos. Isso, Manu, então também avisa a gente, caso você tenha acesso aí ao pedido da PF que chega ao ministro, e claro, a decisão do ministro, avisa a gente que a gente coloca. Talvez você já não esteja ao vivo com a gente, mas com certeza a gente vai ler os trechos aqui nas suas matérias. Vamos mudar de assunto, mas continuar falando de grupos organizados, enfim, Daniel Vorcaro, né? Não tem como a gente fugir. O